Vamos chamar a Mariana Jangiacomo, que volta ao vivo conosco, falando lá da Casa Branca. Tem mais informações para a gente. Mariana Jangiacomo, li aqui a nota de Donald Trump, então, né, que acaba de chegar, dizendo que, e ainda chamou o presidente Lula de dinâmico, né? Acho que, pelo que você estava trazendo, num ponto inicial, parece que foi tudo amistoso, né? Mas queria que você trouxesse, enfim, as informações da saída do presidente, o que mais você conseguiu apurar por aí? Débora, a saída do presidente Lula foi agora há pouco, ele foi em direção à embaixada, onde ele deve conceder uma coletiva de imprensa, e aí a gente vai ter o lado do Lula, sobre como foi essa reunião, uma reunião longa, 3 horas. Lula e Trump passaram juntos aqui na Casa Branca, uma reunião no Salão Oval, seguida por um almoço de trabalho. Foi uma reunião longa e a gente ficou se perguntando sobre o que eles estavam falando tanto tempo assim. Isso era um sinal de que a reunião estava indo bem, e aparentemente sim, por essas palavras agora de Donald Trump, que descreveu o presidente Lula como muito dinâmico, o muito dinâmico presidente do Brasil. Foram essas as palavras de Donald Trump sobre o presidente Lula depois da reunião aqui na Casa Branca. Palavras publicadas nas redes sociais. Então, Trump indicando que sim, foi uma boa reunião, e indicando que os dois falaram principalmente sobre tarifas. Foi isso que ele destacou aqui, né? Achei interessante, Débora, porque ele diz: nós discutimos muitos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. E ele termina essa mensagem dizendo que reuniões adicionais serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário, indicando, Débora, que a reunião parece ter sido exatamente aquilo que a gente imaginava que poderia ser, pelo que eu tinha conversado com fontes aqui, com as pessoas aqui em Washington. Uma reunião para servir como base para futuros possíveis acordos, não uma reunião da qual os dois sairiam, né, com um acordo já de fato, com um resultado concreto. Parece que foi esse o resultado da reunião, estabelecer uma base para que os dois possam conversar e, principalmente, Débora, estabelecer esse diálogo tete a tete, sem ruídos de informação, sem intermediadores, uma conversa direta entre Trump e Lula, como os dois gostam. Porque é interessante também a gente observar que, apesar das ideologias diferentes, Trump e Lula são muito parecidos ali nas relações com as pessoas. Gostam de conversar diretamente com as pessoas, de negociar pessoalmente. Então, são parecidos nesse sentido, e essa foi uma reunião exatamente para isso. Donald Trump, então, sai dessa reunião de 3 horas dizendo que foi um bom encontro, chamando Lula de o dinâmico presidente do Brasil. Aliás, o muito dinâmico presidente do Brasil. E só para lembrar, né, Débora, o que aconteceu aqui na Casa Branca nesse dia de hoje. Lula chegou aqui por volta das 11h20 da manhã, no horário de Washington, 12h30 do horário de Brasília. Foi recebido por Donald Trump no portão sul da Casa Branca, ali um protocolo, né, uma cerimônia ali de recepção dos dois. Seguiram para a ala oeste aqui da Casa Branca, para o Salão Oval. Esse era o momento em que a imprensa teria entrado. Pelo protocolo, a imprensa entra no comecinho da reunião, no Salão Oval, e depois o encontro segue a portas fechadas. Isso não aconteceu. Fiquei lá na sala de imprensa, na porta que dá acesso ao Salão Oval, não exatamente ao Salão Oval, mas para o caminho, né, para o Salão Oval. Fiquei ali tentando conseguir uma boa posição para fazer uma pergunta para Trump e Lula quando a porta se abrisse, mas nunca se abriu, não é mesmo, Débora? Por quê? Porque do Salão Oval eles foram direto para esse almoço de trabalho, e aí a imprensa não pôde entrar aqui na Casa Branca. E, na verdade, Débora, a informação que a gente tem é de que foi o governo brasileiro que pediu a inversão desse protocolo. Pediu para que eles falassem com a imprensa depois da reunião e não no começo. Quando eles falam no começo das reuniões, eles trazem expectativa, não tem como falar, claro, sobre a reunião. E a visão do governo brasileiro de que seria melhor falar já depois da reunião, depois que o encontro tivesse acontecido. Só que não foi possível, a gente não sabe exatamente o porquê, não foi possível falar
com Trump e Lula juntos aqui na Casa Branca. Trump tem mais agendas ao longo do dia, são agendas ali no Salão Oval mesmo, questões burocráticas, de política, até onde eu sei não é nenhum encontro com outra autoridade, com outra figura, mas de qualquer forma, fato é que Lula foi embora sem ter esse momento ao lado de Trump respondendo a perguntas da imprensa, não só a imprensa brasileira, mas claro, o pool de jornalistas dos Estados Unidos que acompanha diariamente o presidente, que acompanha diariamente Donald Trump. Então Lula foi embora, ele deve responder a perguntas de jornalistas brasileiros e de jornalistas estrangeiros, claro, interessados em saber como foi essa reunião, mas sozinho, sem Donald Trump. Só que Trump já deu a visão dele sobre como foi, né, esse encontro. E eu queria destacar que foi uma mensagem muito rápida. Às vezes Trump demora para publicar nas redes sociais o que ele achou dessas reuniões. A Casa Branca demora para emitir um comunicado e dessa vez ele foi rápido. Logo que acabou, logo que Lula foi embora, ele já publicou uma mensagem dizendo que a reunião foi positiva. Então eu queria destacar isso, porque não é sempre que ele faz isso. Claro, Trump é muito ativo nas redes sociais, mas às vezes ele demora um pouco mais para comentar essas reuniões e a gente fica se perguntando como foi, né? Não foi o caso agora. Então, Lula segue para a embaixada, para essa coletiva de imprensa, e eu sigo aqui acompanhando o dia de Donald Trump, ele que tem essas outras agendas. Muitos jornalistas americanos aqui também estavam interessados em saber como foi a reunião com o Brasil e agora, então, tem, né, pelo menos uma noção, tem algum indício por parte de Donald Trump, que publicou essa mensagem nas redes sociais, chamando Lula de o muito dinâmico presidente do Brasil. Débora e Yuri.